produtos, de serviços, porque é uma forma de atrair o cliente, né, Marco? Claro, mas temos que ficar atentos a tudo, à qualidade dos produtos, à quantidade, à procedência, se ele vai chegar ou não, mas principalmente quanto à qualidade do produto, a gente tem que falar isso, trazer esse assunto aqui para os nossos ouvintes. Nós estamos ao vivo com o fiscal e gestor da regional do IPEM São Paulo, em Campinas, Rogério Nogueira. Rogério, boa tarde, obrigado por nos atender aqui no estúdio CBN. Marco, boa tarde. Boa tarde para a Sandra também, os ouvintes da Rádio CBN. E eu que agradeço a oportunidade de a gente estar junto aí agora à tarde, podendo falar um pouquinho do que nós fazemos, né? E fiscalização já começando hoje, seguindo a semana inteira até a sexta-feira, o Dia do Consumidor, Rogério. Semana toda. Todas as nossas equipes aqui na região de Campinas, por exemplo, balança e bomba medidores de combustíveis, vai ser a semana toda a operação. Na quarta-feira e na quinta nós temos também a operação em laboratório dos produtos embalados pela indústria, né, principalmente de cesta básica. E na sexta-feira, fiscalização em GLP e veículos que transportam produtos perigosos, como combustíveis, por exemplo. Uhum. Essas fiscalizações vocês fazem de forma corriqueira, né, ao longo do ano, mas estão intensificando agora, né, até para dar esse retorno para os consumidores. São esses as principais reclamações mesmo dos serviços em relação a pesos e medidas? Sim, essa semana aqui aí acaba intensificando, principalmente por causa da Semana do Consumidor, né? E principalmente a gente fica de olho nos pontos de venda, a questão de balanças dos produtos que são pesados e as bombas de combustíveis também nos abastecimentos, que geralmente essa semana muita promoção aparece. Uhum. Então a gente tem que ficar de olho, tem que tomar alguns cuidados aí, principalmente com esses instrumentos. A gente está todo dia executando aí a vigilância de mercado, como nós chamamos. Vocês conseguem identificar, né, usam equipamentos ou até levam para laboratório para, enfim, constatar se está tudo certo ou não. Para o consumidor, né, de forma ali no olho, como que ele pode garantir aí que está realmente comprando aquilo que é anunciado, sem ter prejuízos? Ele pode questionar ali o vendedor? Qual deve ser a postura dele para conseguir garantir realmente aquilo que ele está em busca? Vamos pensar primeiro na parte de balanço, que talvez é o grande foco, até a quantidade maior de instrumentos que nós temos em uso, que tem maior relação de consumo, né? Uhum. E existem alguns quesitos que é necessário ficar atento. Por exemplo, a balança ela tem que ficar no local de fácil visualização, local iluminado, em que você consiga visualizar todo o processo que está acontecendo ali na pesagem daquilo que você está comprando. Uhum. Verificar se ela está dentro de uma plataforma sólida, ela não está balançando, ou está desnivelada. Verificar também, por exemplo, é comum a gente hoje, ondas de calor como tem acontecido, ventilador ligado, em que tem direcionado para balança ou corrente de vento, isso também influencia na pesagem. Agora, tem produtos que já são pré-pesados, né? Que o consumidor ali não acompanha. Nesse caso, é permitido, não é? Pode ser questionado? Pode. Todo ponto de venda, hoje ele tem balança, seja na área do açougue, do hortifruti, o próprio caixa mesmo. Se você tiver alguma suspeita, você pode colocar o produto que está na sua mão, e se for embalado da indústria, ele tem que ter ali a descrição da quantidade do que está sendo comercializado ou vendido, né? E dá para você fazer uma conferência. Como tem a embalagem, sempre tem que ter um peso um pouco a mais daquilo que está declarado no rótulo. Então, é importante ficar atento nesses quesitos também, e é de fácil acesso às balanças para o consumidor. É interessante falar disso, Rogério, porque é um alimento que não está exatamente na cesta básica, mas tem perícia em laboratório que o IPEM está fazendo. Por exemplo, produtos congelados, muitas vezes se coloca água para se chegar ao peso, porque eles já estão congelados, né? E isso, óbvio, para o consumidor é um prejuízo.
Ah, com certeza. Esse, infelizmente, não dá no ponto de venda para fazer alguma dica, um conselho, mas se em casa você descongelando o produto, porque o glaciamento ele tem que existir para a conservação do próprio produto que você está comprando ali. Por exemplo, o pescado glaciado. Mas somente em laboratório, com controle de temperatura, tem uns ensaios específicos para que sejam feitos os testes e garantir que não tenha o excesso de água. Então é importante ficar de olho e se suspeitar, depois aqui no final da entrevista deixo o telefone, os canais da ouvidoria para o consumidor entrar em contato. É isso que eu ia te perguntar também. Vocês recebem essas denúncias ou essas suspeitas do consumidor, né? Constantemente. Hoje eu acho que o direito do consumidor deixou todos nós mais atentos, né? Difícil não ter alguém que não fica atento, seja no seu veículo que está abastecendo, seja no produto que você está comprando, que já vem pesado pela indústria ou pesado no ponto de venda. Então, através do nosso canal da ouvidoria, sempre tem denúncia. E quais são as principais irregularidades constatadas durante essa fiscalização de vocês? Por exemplo, erros de medidas de volume em abastecimento, nós temos encontrado bastante. Faltando na hora do abastecimento, em 20 litros, por exemplo, é permitido até 100 ml de falta do combustível que você está abastecendo. No caso do produto pesado, em média, para cada 1 quilo, você tem uma tolerância de 15 gramas que poderia estar faltando ali na média, no critério individual do produto. Existem outros critérios que nós adotamos também, que é critério da média ou individual em média. Então, tudo tem que ser dentro do laboratório com condições específicas para fazer o ensaio. Mas a gente tem sempre visto que a vigilância de mercado tem apontado os indicadores da necessidade, talvez até de intensificar em produtos de cesta básica ou das bombas de combustíveis. Rogério, e como são selecionados os locais que serão periciados, né, que serão fiscalizados? É aleatório? Já vem de denúncia anterior? É feita uma média regionalmente? Claro que a gente não está querendo aqui atrapalhar o trabalho do IPEM, mas saber mais ou menos como funciona. Diariamente as equipes elas possuem uma programação prévia e assim não é aleatório, tem as divisões de cada setores ou de municípios ou às vezes até de bairros, que tem bairros em Campinas que são muito grandes. Então são setorizados, mas a vigilância ela tem que acontecer para todos, até porque a relação de consumo ela tem que ser justa para todo mundo, né? Com certeza. Não pode só fiscalizar, por exemplo, uma rede de supermercado, mas desde padaria ou de uma simples venda que tem lá uma única balança, ou de um hipermercado que tem 40 ou 80 balanças, as equipes estão diariamente fazendo a verificação para garantir uma relação de consumo justa para todo mundo. Ainda voltando, né, nas dicas aí para o consumidor, você falou, né, da pesagem em balança. Tem alguma outra medida ou orientação que você possa deixar para eles? Na balança, eu acho que ainda é importante a gente frisar que se você escolheu o produto, foi pesado ali pelo ponto de venda, verificar se na etiqueta está informando ali o valor do peso da embalagem, que geralmente é a tara. Então, que é para você ter certeza que está pagando somente o que você vai consumir. A gente não consome embalagem. Perfeito. Então, acho que é importante ficar de olho nesse quesito aí. E para quem quiser fazer alguma denúncia, então, quais são os canais que você pode disponibilizar? Pode ser feito através do canal da ouvidoria no próprio site do IPEM, que é o www.ipem.sp.gov.br, ou também através do telefone, o 0800 013 0522. E aí, sempre que é realizada essa fiscalização, depois vocês também divulgam no site o resultado para que o consumidor se atente e veja, identifique, por exemplo, se há alguma irregularidade naquele estabelecimento, naquele comércio que ele costuma comprar. Sim, com certeza. As informações
Nós temos ali o portal nosso da transparência, que ele divulga mensalmente todos os números e dados referentes às vigilâncias de mercado que acontecem diariamente. Uhum. E assim a gente ajuda também nessa conscientização. Obrigada, viu, pela participação, Rogério Nogueira, que é fiscal e gestor da Regional do IPEM aqui em Campinas. Um bom trabalho para a sua equipe, Rogério. Obrigado, Sandra. Obrigado, Marco. E quem tiver um ouvinte, mandar alguma resposta, a gente está à disposição aqui para atender vocês aí, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. A gente é que agradece. Agora, 3h57, um breve intervalo. O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é